Olá, pessoal! Em nossa correção de hoje, nós vamos para a página 105 da apostila do segundo bimestre, contando o tempo desde o tempo da Babilônia até a página 112, ok? Aonde nós finalizamos com alguns exercícios. Perfeito! Olha só, na página 105 até a página 109, nós tínhamos alguns registros para serem feitos. Nós conversamos sobre eles em sala, certo? Alguns são respostas pessoais, então não existe uma resposta certa e uma resposta errada, ok? Mas existe aquela resposta que tem que estar coerente. O que seria uma resposta coerente? Dentro do nosso assunto, certo? Então tá. Então na primeira, nós começamos lá com os dois menininhos que eles foram a um museu. Chegando ao museu, eles acharam uns sinais, uns símbolos um pouco estranhos, certo? E eles ficaram curiosos para saber sobre aqueles símbolos, ok? Lembrando que eles foram ao museu e estava falando sobre a Babilônia, tá? Então, na página 106, apresentaram para vocês dois símbolos. E aí estava perguntando para vocês me dizerem... eu vou ler a pergunta, aqui tá lá. Você sabe o que eles significam no campo da matemática? Aí ele ainda deu uma dica para vocês. Uma informação. Com apenas esses dois símbolos, podia-se representar qualquer quantidade no sistema de numeração babilônico. Ok? Então, Ari, primeiro, é o nosso primeiro contato com esses símbolos. Então, seria uma resposta pessoal. Porém, eu vou mandar fotinhos, depois dessa minha explicação, sobre o que era que vocês deveriam, mais ou menos, estarem dentro do assunto respondendo, ok? Então, tá. Aí vocês iriam colocar a opinião de vocês lá, o que vocês achavam que seriam aqueles símbolos dentro do sistema de numeração babilônico, ok? Embaixo, os meninos chegaram na escola e eles ficaram surpresos porque na aula de matemática eles viram os mesmos símbolos no caderno deles. Então, observem lá os símbolos. E aí, na página 107, tinha uma pergunta para vocês. Observando esse registro com o seu grupo, você percebe alguma relação com o campo numérico? Então, olhando lá para os desenhinhos dos números babilônicos, olha só, vocês têm lá, que a gente chama de cunha, né? Então, vocês têm lá uma cunha desenhada, depois vocês vão ter duas cunhas desenhadas, então, e assim por diante, até chegar no número 10. Então, vocês vão percebendo que vai aumentando a quantidade de triângulos, que seria que a gente chama de cunha lá na Babilônia, tá bom? Então, vocês tinham que responder para mim sobre a opinião pessoal de vocês. Tranquilo. Ok, embaixo já está mostrando para vocês uma tabela, na página 107 ainda. Uma tabela, e essa tabela tá lá o número e o desenho, o número e o desenho, o número e o desenho, ok? Vou mandar fotos de cada uma delas a seguir, tá bom? Então, olha só, olhando para essa tabela, você tinha que registrar embaixo o que você descobriu. Então, olhando para essa tabela, o que você descobriu olhando para esse número e o desenho? O número e o desenho. Então, vamos lá, ok? Vou continuar a explicação. Vocês tinham que escrever lá o que vocês descobriram. Tranquilo? Na página 108, novamente a professora continuou contando um pouquinho mais sobre a cultura e história lá dos babilônios, tá bom? Na 109, ela começa a explicar sobre o sistema de numeração deles. O sistema de numeração deles, eles contam de 60 em 60, diferente do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração é decimal. Nós contamos de 10 em 10. A cada grupo de 10, nós mudamos de posição. Lembra a unidade? A unidade vai até o número 9. A partir de grupos de 10, que é o número 10, nós vamos para o quê? Para a dezena. Então, a gente muda de posição, a gente vai para a segunda posição. Quando eu faço grupos de 10, então lá, 10 grupos de 10, que no caso seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu fiz 10 grupos de 10, não foi contando de 10 em 10?
Então, a cada 10 grupos de 10, eu formei outro grupo, que é o grupo da centena. Então, eu vou para a terceira posição. Isso no nosso sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, ok? Já os babilônios, o que acontece? O sistema de numeração deles é de 60 em 60. Então, a primeira posição deles vai até o número 59. Lembra que os deles são grupos de 60? Então, para eu conseguir fazer um grupo de 60, eu preciso até o 59. Quando eu faço 60, que é um grupo, ele vai para a segunda posição, ok? E esse desenho da segunda posição dele é apenas uma cunha, um triângulozinho assim, ó, tá? Que representam 60. Então, depois quando eles fazem 60 grupos de 60, certo? Eles vão para a terceira posição, que daria 60 vezes 60, 60 grupos de 60, ok? Que daria 3.600. Então, ele vai para a terceira posição. E também é representado com o mesmo símbolo. Professora, mas como é que eles sabem que esse símbolo representa o 1 na primeira posição, esse símbolo representa na segunda posição o 60 e esse mesmo símbolo representa na terceira posição 3.600? Tudo depende do contexto da história que eles estão lendo. Então, eles precisam prestar muita atenção na leitura para saber que tipo de número que eles estão falando, ok? Então, era para vocês observarem isso e comparar o sistema de numeração babilônio com o nosso sistema de numeração, que é decimal, certo? Então, vou mostrar agora para vocês as fotinhos do que vocês deveriam responder ali coerente sobre o assunto, tá bom? Agora que vocês acompanharam as fotinhos com as respostas que vocês deveriam ter colocado, vocês vão seguir nas explicações das atividades, ok? Página 110 até a página 112. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, na página 110. Na página 110, a gente tinha que fazer o quê, ó? Pensando de acordo com as regras do sistema de base 60 sexagesimal, você é capaz de descobrir qual é a quantidade que está sendo representada pelos símbolos a seguir? Então, vocês têm esses dois símbolos. Eu tenho que descobrir quanto vale esses dois símbolos, ok? Então, prestem atenção que tem uma separação aqui, ó, no meio. Se tem uma separação aqui no meio, representa o quê? Que essa aqui é a primeira posição e essa aqui é a segunda posição, ok? Se essa é a segunda posição, eu vou começar a contar de cá para cá, da segunda posição para a primeira. Então, se essa é a segunda posição, cada cunha daqui vale 60. Então, essa é 60, essa é 60 e essa é 60. Então, eu tô repetindo 60 3 vezes. Então, 60 vezes 3, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá na tabuadinha de vocês e olhar, certo? Aqui, ó, tabuadinha me ajuda. 6 vezes 3, 180. Então, eu descobri que essa primeira parte representa os 180. Ok. E essa segunda aqui? Então, eu posso olhar lá. Esse bumeranguezinho aqui, ó, vale 10. E esse bumeranguezinho vale 10. Então, 10 mais 10, 20. Então, eu descobri que na primeira posição eu tenho 20 e na segunda eu tenho 180. Então, 180 mais 20, se quiser faz no cantinho a continha, ok? Então, olha só, 180 mais 20, eu tenho um total de 200. Então,
esse desenho representa o número 200. Então, olha só, agora eu vou para 2. Na 2, ele está pedindo o seguinte, preste atenção. Ele me deu o número e ele quer que eu transforme esse número nos símbolos, ok? Então, olhando lá na minha página dos símbolos na apostila, ele pode me ajudar, ok? E também o que pode me ajudar, a minha tabuadinha. Olha como é que eu faço. Olha que simples. 194. Eu preciso transformar o 194 em números babilônios. Então, olha só. Se a base de contagem deles é de 60, eu faço minha tabuada de 60. Então, eu vou procurar 194 na tabuada dos 60. Puxa, não tem. Quem chega mais próximo e não passa? Ó, 180, que é vezes quanto? Vezes 3. Então, 60 vezes 3 é igual a 180. Então, isso significa que na minha segunda posição, eu vou ter que desenhar o 180, ok? Que significa como? 3 cunhas. Cada cunha 60, se eu tenho 60 vezes 3, então eu desenho 3 cunhas, 180. Aqui, então, tá na segunda posição, ok? Tá, mas eu quero 194, eu não quero 180. Aí, o que eu faço? Eu vou ver quantos números faltam para 194. Então, eu vou fazer uma subtração. 194 menos 180 que eu já usei. 9 tira 8, 1. 1 tira 1, 0. Então, faltam 14 números. Como que eu represento o número 14? Pode olhar lá na apostila, não tem problema nenhum. Coloco na primeira posição, porque lembra, até o número 59 é na primeira posição. A partir da base de 60, que é na segunda posição. Então, vamos lá. Como que eu represento o 14? Um bumeranguezinho que vale 10 e 4 cunhas. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho igual a 14. Se eu fizer, então, já representei o 14, olha lá. Se eu fizer, então, 180 mais os 14 que estavam faltando, observem que eu vou ter quanto? 194, que foi o que ele me pediu. Tranquilo? Então, tá. Vou fazer a próxima. A próxima aí, ele quer que eu represente agora o número 3.782. Como que eu faço isso? Vou olhar a minha tabuada. Vou colocar ela aqui em cima. Ok? Vou olhar a minha tabuada. Faço lá, lembrando, eu sempre faço do maior para o menor, ok? Por quê? Porque eles são a base de 60, tá? Os números babilônios. Então, eu sempre faço do maior para o menor. Então, vamos lá. Vou procurar 3.782 na tabuada. Ó, não tem. Quem chega mais perto é aqui, ó, 3.600, tá? Que, ó, 60 vezes 60. Vocês observaram que agora aumentou a quantidade de casinhas. Então, isso significa que ele vai estar na terceira posição. Então, 60 vezes 60 igual a 3.600. Só que dessa vez eu não vou desenhar 60 cunhas, ok? Quanto que representa na terceira posição? Uma cunha. Uma cunha representa 3.600 na terceira posição. Desenhei, então. Ok. Agora eu vou ter que ver quantos números faltam. Então, eu já achei 3.600. Então, eu vou fazer lá. 3.782, que é o meu número original, menos 3.600, que é o que eu já achei, já fiz. 2, 8, 7 tira 6, 1, 3 tira 3, 0. 182, falta o número 182. Ok, vou procurar o 182 na minha tabuadinha do 60. Não tem. Quem chega mais próximo e não passa? 180. 60 vezes 3. Então, vamos lá. Então, na segunda posição,
eu tenho 60 vezes 3, que é igual a 180, que eu represento com, ó, 3 cunhas. 60 vezes 3, cada cunha vale 60. Então, para dar 180, eu preciso desenhar 3 cunhas na segunda posição. Ok, então já achei o 180. Então, aqui, ó, 182. Então, na primeira posição, eu só tenho que fazer o quê? 2 cunhas, porque é o número 2. Então, se eu somar 3.600 daqui com 180 daqui com 2, eu vou ter aí no total de, ó, 3.782, que é o número que ele me pediu, ok? Então, é só eu sempre ter a minha tabuada em mãos. Por quê? Porque a base de contagem deles é de 60 em 60, ok? Agora, na minha página 111. Na minha página 111, aqui ele deu os números e eu tinha que representar os números com as cunhas, ok? Ou com os bumeranguezinhos, dependendo do número que ele tá me pedindo. Então, era só eu voltar lá na minha página, na apostila, eu podia olhar e colocar, tá? Então, ó, número 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado para não confundir, aqui é o 7, não é o 6, tá? 7, 10, então todas essas aqui ainda tem lá. 26, 36, 58, lá vai até o 59. Aí ele ensinou pra gente que quando chega na base de contagem de 60, eu mudo o meu desenho. Então, olha só, essa cunha aqui representa o 60, ok? Então, olha lá, 61, eu fiz os tracinhos separando a posição. Então, ó, 6 vezes 1, 60, mais 1 na primeira posição, 61. Ó, 73, 6 vezes 1, 60, mais 10, 73, ok? Ó, 367, vou lá na minha tabuada. Tem 367? Não, quem chega mais próximo? 360. Então, ó, 60 vezes 6. Então, represento 6 cunhas, que cada uma vale 60. Então, vai dar 360. Eu quero 367. 360 eu já tenho aqui e 7 aqui, ok? Aqui, o mesmo número da atividade anterior, 3.782. Olha lá, uma cunha na terceira posição, 3 cunhas na segunda e 2 na primeira. Igual ao exercício anterior, ok? Aqui na de baixo, ele tá pedindo o quê? Agora, a gente vai ter que fazer esses números aqui. Como que eu faço esses números? Sempre utilizando a minha tabuada. Não é difícil, pessoal, só precisa de concentração e da tabuada. Então, olha só, 135, vou procurar na tabuada dos 60. Tem 135? Não. Quem chega mais próximo? 6 vezes 2, 120. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes o 2, que é igual a 120. E vou desenhar aqui, então, 2 cunhas na segunda posição. Dou um espaço. Tá. Quantos números faltam para 135? Faz a subtração, gente. Não precisa ficar com vergonha. Já fiz 120 números, então eu vou fazer 3 tira 2, 1. Faltam 15. Até a primeira posição vai até o número 59. Então, eu tenho que representar o número 15. Uma cunha valendo 10 e 5. 3, 4, 5 cunhas, que aqui representa o número 15. Então, 120 mais 15, 135. Pronto. Viu como minha tabuada me ajuda bastante? Então, vou fazer aqui 62. Vou procurar o 62 na tabuada. Não tem, quem chega mais perto, 60. 60 vezes 1. Então, já que é 1, desenho uma cunha que vale 60. Só que eu tenho 62. Então, eu tenho que fazer 2 cunhas na primeira posição.
Então, 62, olha aqui, ok? 186, vou vir aqui. 180 é o que chega mais próximo. 60 vezes 3, 180. Ó, 60 vezes 3, então desenho 3 cunhas, que cada cunha vale 60. Então, eu tenho 180. 186, faltam 6 cunhas na primeira posição. Então, eu faço aqui 6 cunhas. 186, ok, representei. 258, então vou lá, vou procurar 258. Puxa, não tem. 240 é o que chega mais próximo. 60 vezes 4, 240. Então, 60 vezes 4. Então, eu desenho aqui 4 cunhas. Cada cunha vale 60, então vai dar 240. Quantos números faltam? Faz a subtração. 258 menos 240 que eu já achei. 5 tira 4, 1, 2 tira 2, 0. 18. Então, na primeira posição, lembra que eu posso ir até o número 59? Então, eu vou fazer o número 18. Um bumerangue que vale 10 e agora só desenho 8 cunhas. 6, 7, 8 cunhas. Então, aqui eu tenho o número 18, ok? Viu como é simples? O que me ajuda bastante é a tabuada. Então, vamos lá. No próximo, eu tenho 393. Vou na minha tabuada. Tem 393? Não. Qual chega mais próximo? 360. 60 vezes 6. Então, vou colocar aqui. Que vai dar no total de 360. 300 vezes 6. Então, tenho que desenhar 6 cunhas. Cada cunha vale 60. Então, já tenho 360. Quantos números faltam? Ai, não sei. Vou fazer a subtração. Então, 393 menos 360, porque eu já fiz. 3, 9 tira 6, 3. 33. Opa, então na primeira posição eu tenho que representar o número 33. 3 bumeranguezinhos, que cada um vale 10, então eu tenho 30. Pronto, já fiz o 30. E 3. Então, 3 cunhas. 33. Prontíssimo. Agora aqui. 91, vou procurar na tabuada. Não tem, mais próximo, vezes 1, 60. 60 vezes 1, 60. Represento com uma cunha. Então, eu tenho 60, mas eu tenho que representar 91. 60, 70, 80, 90 e uma cunha. Tudo bem? Então, aqui eu tenho 30 e 1, ok? 60 mais 30 mais 1 dá 91. Tranquilo? Então, vou pôr aqui, ó, 30 e aqui mais 1, ok? Pronto, ó, 60, 90 e 1. Aqui, 420, procuro na tabuada. Puxa, achei exato! 60 vezes 7, 420. Então, eu desenho aqui, ó, 7 cunhas. 7, que vai dar exatamente o 420. Prontíssimo. Aí nós temos uma pergunta embaixo. Agora, pense em tudo que você aprendeu sobre o sistema sexagesimal. Será que ainda hoje utilizamos essa base de contagem? Contamos de 60 em 60? Sim. Aonde nós utilizamos essa base de contagem, pessoal? No relógio. Então, no relógio, a gente conta de 60 em 60, ok? Aí, aqui embaixo, ele tá até dando uma explicaçãozinha se vocês lerem, ó. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E aí, ele tá explicando pra gente. Então, sim, a gente usa a base de contagem 60. Só que a gente usa apenas no relógio, no nosso dia a dia, ok? Então, bons estudos e vamos continuar nosso aprendizado.